Os pêndulos da maternidade, o que drena sua energia sem você perceber. Desde o momento em que uma mulher se torna mãe, algo invisível começa a se mover ao seu redor. Expectativas sociais, comparações silenciosas, ideias fixas sobre o que é ser uma boa mãe. São tantas vozes externas que aos poucos a mulher se distancia da própria intuição. E sem perceber, começa a lutar contra a vida, tentando controlar tudo, tentando acertar sempre, tentando ser mais do que precisa. Mas e se eu te dissesse que a realidade da maternidade não é fixa, e sim moldada pelo teu estado interno? Que existe uma forma de transitar entre realidades diferentes, mudando o campo de energia que você emite, e com isso, mudar completamente a forma como seu bebê te sente e te responde. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da linda Yasmin. Há mais de 20 anos, estudo como mente, emoção e espaço constroem o comportamento humano e especialmente nos primeiros vínculos da vida. E hoje quero te conduzir a uma nova visão da maternidade, uma que nasce do Transurfing, filosofia criada por Vadim Zeland que explica como a consciência pode mover-se entre infinitas linhas de realidade. Quando aplicamos o Transurf à maternidade, entendemos que cada pensamento, cada emoção, cada ambiente que você cria se torna um campo de informação que o bebê capta integralmente. Não existe separação entre o que você sente e o que ele vive. A vibração da mãe é o código da realidade em que ambos habitam neste momento. Neste vídeo, você vai descobrir que são os pêndulos da maternidade, campos energéticos coletivos que te drenam, te cansam e te afastam do teu centro. Vai aprender a reconhecê-los e, mais importante, a não alimentá-los. Porque quando a mãe volta à presença, tudo muda. O vínculo se harmoniza, o corpo relaxa e a vida volta a fluir. Este é simplesmente um novo caminho de olhar para essa delicadeza da maternidade. E existem vários. A maternidade não precisa ser um campo de luta. Ela pode ser um campo de criação consciente. E é isso que você vai começar a viver a partir de agora com este vídeo. O que é o Transurfing e por que ele transforma a sua maternidade? Transurfing da realidade é o nome dado por Vadim Zeland, físico e pesquisador russo, a um princípio que une consciência e física de forma prática. A realidade não é algo fixo, mas um campo de infinitas possibilidades que se manifesta de acordo com o foco da nossa atenção. Em outras palavras, a vida não acontece para você, ela responde a partir de você. Zeland descreve que cada pessoa vive dentro de uma linha de realidade, escolhida por meio da vibração dominante do seu estado interno. Essa escolha não é feita de forma racional, mas vibracional. E na maternidade, isso é uma chave poderosa. Cada emoção, pensamento e sensação da mãe cria um microcampo energético que reverbera diretamente no bebê e no ambiente. Aplicar o Transurf à maternidade é compreender que a mãe é um espelho vibracional do corpo em que o bebê cresce. Se ela está sobrecarregada, ansiosa ou com medo de errar, a realidade ao redor se reorganiza em toda. Aplicar o Transurf à maternidade é compreender que você é um espelho vibracional no campo em que seu bebê vai crescer. Se você se sente sobrecarregada, ansiosa ou com medo de errar, o que vai acontecer? A realidade ao redor se reorganizará em torno dessa vibração. E claro, consequentemente, o bebê vai sentir o espaço e vai responder, e a rotina vai se tornar mais densa. Mas quando você muda o foco, quando decide colocar atenção no que realmente quer expandir e não no que teme, você altera a linha da realidade em que vive. Essa não é uma metáfora espiritual, não. É a neurociência também aplicada a esse conceito. O cérebro é seletivo. Ele filtra o que confirma o estado interno. Então, quando você muda o estado, muda a percepção e o mundo muda junto.
Na prática, isso significa que a maternidade pode ser uma experiência de fluxo ou de resistência, e a diferença está no campo interno que você escolhe sustentar. Transurfing é a arte de fazer essa escolha de forma consciente todos os dias. Choque da realidade. A maioria das mães vive em um paradoxo silencioso. Ama profundamente o filho, mas sente-se esgotada por tentar corresponder a um ideal que não existe. A sociedade construiu uma imagem de mãe perfeita, sempre serena, paciente e disponível. E essa imagem se tornou um pêndulo coletivo poderoso. Um campo mental que alimenta culpa, comparação e autocrítica. Essas forças invisíveis se alimentam da tua atenção. Cada vez que você se compara a outra mãe, questiona se está fazendo o suficiente ou mesmo busca aprovação em pequenos gestos, você entrega energia a esse campo. E quanto mais o alimenta, mais ele te puxa. Pesquisas recentes mostram que mães expostas constantemente a redes sociais com conteúdos de comparação materna têm níveis de cortisol de até 30% mais alto do que o normal. Ou seja, o corpo vive em estado de alerta mesmo quando tudo está bem. Essa hiperatividade biológica é o preço de vibrar no campo de exigência coletiva. Imagine uma mãe de madrugada, pode ser o seu caso, amamentando o bebê no escuro. O celular ilumina o quarto e entre um feed e outro, você ou a mãe, se vê com rotinas perfeitas, quartos impecáveis, bebê dormindo em silêncio e sem perceber, se conecta a esse campo e o cansaço vai fazer o quê? Aumentar. Não é o corpo que está exausto, é o campo que está drenando energia na comparação, por exemplo. Quando essa consciência se instala, dessa consciência do que te afeta, algo muda. Você começa a perceber que a exaustão nem sempre é física, muitas vezes é energética. Quando essa consciência se instala, ou seja, quando você consegue perceber aquilo que te afeta do mundo externo, algo muda. Você começa a perceber que a exaustão nem sempre é física, mas muitas vezes energética, que não vem do que você faz, mas do que você sente ao tentar ser algo que não é natural por você. Esse é o verdadeiro choque da realidade. Que a luta pela perfeição não é a maternidade consciente, é apenas um reflexo de um pêndulo coletivo que quer te manter fora desse centro. O que é um pêndulo? Vadim Zeland descreve os pêndulos como estruturas energéticas formadas por grupos de pessoas que pensam e sentem na mesma frequência, até mesmo um objeto. Cada emoção compartilhada, medo, culpa, comparação, cria um campo que ganha força quanto mais atenção recebe. Esses pêndulos passam a ter uma espécie de vida própria, buscando constantemente novas fontes de energia. E o combustível deles é a tua reação. Na maternidade, esses pêndulos se manifestam de várias formas. Existe o pêndulo da culpa, que faz você acreditar que nunca está presente o suficiente. O da comparação, que transforma o amor em disputa. O da produtividade, que diz que você precisa voltar à rotina e à forma física rapidamente para ser boa mãe. E o pêndulo da perfeição, que exige calma até quando o caos é natural. Todos esses campos competem pela sua atenção. E quando você reage a eles, defendendo-se, justificando-se, ou até mesmo tentando provar que é capaz, você está entregando a sua energia. É por isso que, mesmo sem fazer nada fisicamente pesado, muitas mães se sentem esgotadas, porque a drenagem ela é vibracional, não corporal. E a neurociência, inclusive, explica que o cérebro não distingue ameaça física de ameaça emocional. Quando você se compara, ativa o mesmo circuito cerebral da dor. Um estudo publicado pela Harvard Medical Review mostrou que a autocrítica aciona regiões associadas à punição e à rejeição social. Quem nunca, hein? Provocando descarga de cortisol que é semelhante às de um trauma. O corpo sente o pêndulo antes mesmo da mente perceber.
E com o tempo, essa vibração, ela cria um padrão. Você começa a agir no automático, reagindo sempre aos mesmos gatilhos. A opinião dos outros, o olhar julgador, a sensação de não estar fazendo o suficiente. E assim, o Transurfing, ele vem aqui para revelar algo essencial para você, que você não precisa lutar contra o pêndulo, só precisa parar de alimentá-lo, parar de dar atenção a ele. Quando você retira sua energia emocional dele, o campo vai se dissolver. E no silêncio que surge, há espaço para algo novo, o retorno à sua própria vibração. Livre dessas exigências coletivas e próxima do teu bebê, que só precisa da tua presença verdadeira. Como o pêndulo se alimenta, então? Os pêndulos não se alimentam de ações, mas de reações. Cada vez que uma mãe sente culpa, raiva, medo ou necessidade de justificar, o campo energético que sustenta esse padrão ganha força. Ele cresce quando você tenta provar algo, se explicar ou se enquadrar, entende? É nesse momento que a tua energia vital deixa de fluir para o vínculo com o bebê e começa a alimentar um sistema coletivo de exigência e comparação. É sutil. A frase de um familiar, um comentário sobre como o bebê deveria estar dormindo, sabe? Aquela publicação na rede social com uma mãe que parece dar conta de tudo e, sem perceber, o nosso corpo ele entra em tensão. O coração ele chega a acelerar, o ar encurtar e a mente começa a buscar respostas. Essa é a assinatura do pêndulo. Ele rouba a tua presença e te prende no campo de reação. A psicologia descreve esse fenômeno como a perda do espaço interno. É quando o ambiente mental se torna pequeno, sufocado dos pensamentos recorrentes e emoções repetitivas. O mesmo acontece no espaço físico. O ambiente da casa começa a refletir esse acúmulo invisível. Bagunça, ruídos, desordem sensorial, todos esses se tornam manifestações externas da mente ocupada. Na neuroarquitetura ensina que o ambiente é uma extensão do sistema nervoso. Quando há estímulos demais, o cérebro entra em hiperexcitação. O corpo interpreta isso como uma ameaça, daí a sensação de estar no limite, mesmo sem saber o motivo. O pêndulo se aproveita dessa vulnerabilidade e cria loops de pensamento. Preciso dar conta, não posso falhar, meu bebê merece mais. Mas o Transurfing traz uma chave libertadora. O pêndulo ele não sobrevive à observação consciente. Quando você perceber que está sendo puxada por ele e escolhe não reagir, o ciclo se quebra. É como se de repente o ruído diminuísse e o campo se esvaziasse. Você retoma o controle não pela força, mas pela neutralidade. E neutralidade não é indiferença, é presença. É o estado de quem enxerga esse movimento, mas não se deixa levar por ele. Esse é o primeiro passo para recuperar o próprio eixo energético e devolver a energia ao que realmente importa. O vínculo vivo entre mãe e filho, sustentado por calma e verdade. Como sair dos pêndulos? A saída não está em lutar contra o pêndulo, mas em mudar a frequência que te conecta a ele. O Transurf ensina que toda resistência aumenta a força daquilo que você tenta combater. A mãe que se culpa por sentir culpa alimenta o mesmo campo que quer dissolver. A liberdade surge quando você entende que pode observar sem reagir e direcionar a atenção para o que quer expandir. O primeiro movimento é observar o campo. Quando sentir uma emoção intensa, não tente corrigi-la, apenas perceba o que está acontecendo dentro de você, onde o corpo contrai, o que a mente repete, o que o ambiente reflete. Essa consciência já começa a quebrar o automatismo e olhar como se fosse realmente um observador, não como se estivesse dentro do problema ou da situação. Isso faz com que a gente não se envolva tanto emocionalmente. O segundo movimento é retirar a importância. Tudo aquilo que você coloca como preciso, tenho que, deveria, cria tensão no campo. A importância
É uma carga que distorce o fluxo da energia e você entra em desequilíbrio e o universo, ele tenta sempre nos trazer no equilíbrio. Quando você solta o controle e diz internamente, isso também é parte do processo, a energia volta a circular. E é nesse ponto que o bebê sente mais segurança, porque o seu sistema emocional vai estar reorganizado. O terceiro movimento é reorientar a energia. O que antes ia para a culpa ou comparação passa a ir para o vínculo e o ambiente. Um respiro consciente enquanto segura o bebê, um som suave na casa, uma luz calma, um toque de natureza. A neuroarquitetura comprova que pequenos ajustes sensoriais reduzem até 40% da reatividade emocional. O corpo e a mente entram em coerência novamente. Uma outra forma que eu achei muito interessante de reorganizar a energia é mudar a tensão dessa energia. De repente, encará-la com mais humor e responder mentalmente a ela com uma satirazinha, sabe? Isso diminui a importância e você fica naquele olhar do observador como o primeiro movimento que eu mencionei aqui. Com o tempo, essa prática ela se torna natural. Você passa a perceber o início da drenagem e escolhe não entrar. Passa a responder em vez de reagir. A casa muda, o bebê muda e você volta a sentir algo que parecia distante, leveza. Não é sobre se tornar imune às pressões externas, porque é quase impossível isso, ou talvez impossível, mas sobre não se identificar com elas, não entrar de cabeça nelas. O pêndulo, ele perde o poder quando a mãe volta a se reconhecer como centro. E esse centro é silencioso, é estável e é profundamente amoroso. E o campo onde o vínculo acontece sem esforço. Hoje você não apenas compreendeu o que são os pêndulos da maternidade, mas começou a se libertar deles. Ao longo deste vídeo, percebeu que a exaustão que sentia não era apenas física, mas vibracional. Uma sobrecarga gerada por campos de exigências que te afastam do teu próprio ritmo. E o simples ato de observar já começou a mudar a tua energia. O que o Transurfing ensina é que a realidade não reage às tuas intenções conscientes, mas ao teu estado interno. Quando você se move com leveza, o mundo se ajusta. Quando solta o controle, o fluxo natural da vida volta a te sustentar. Isso também é ciência. O corpo responde ao campo emocional que você mantém. E quando esse campo se torna mais sereno, o bebê regula junto. Cada vez que você escolhe estar presente em vez de perfeita, o vínculo se fortalece. Cada vez que você solta a culpa e retorna ao agora, o ambiente ao redor muda. O som da casa suaviza. O tempo parece desacelerar e a maternidade deixa de ser luta para se tornar experiência viva. Não há pêndulo que resista à consciência. Quando você observa, sem se identificar, tudo que era pesado começa a perder forma. E no lugar do ruído, surge um espaço novo, claro, onde o amor volta a respirar. Esse é o verdadeiro poder da mãe consciente. Transformar o campo através da presença e no seu tempo, no seu ritmo. Sim, não é fácil e não é para ontem. É no seu tempo e no seu ritmo. Se essa mensagem te tocou, escreva aqui nos comentários a frase que sela essa escolha. Eu escolho sair dos pêndulos e voltar ao meu centro. Quando você escreve, ancora essa decisão no campo e, ao fazer isso, inspira outras mães a fazerem o mesmo. A consciência é um movimento. Agora que você aprendeu a reconhecer e silenciar os pêndulos, está pronta para o próximo passo. Entender o poder oculto da importância. Porque enquanto o pêndulo te puxa para fora, é a importância que te mantém presa dentro. A importância cria tensão. Ela faz com que cada erro pareça um fracasso. Cada imprevisto se torne um peso. Cada silêncio pareça abandono. E quanto mais você tenta controlar, mais distante fica do fluxo natural da vida. Aquele lugar onde o amor acontece sem esforço.
No próximo episódio da série Transurfing na maternidade, você vai descobrir por que reduzir a importância é o ato mais libertador que uma mãe pode viver. Vamos falar sobre o controle disfarçado de cuidado, sobre como ele interfere no campo emocional do bebê e sobre a força que surge quando você se entrega à confiança. Porque quando o amor deixa de ser obrigação e volta a ser estado, a maternidade se transforma em algo que flui, e o que flui cura. Um grande abraço, até o próximo vídeo de Mãe para Mãe.